Chegamos. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Vida Coffee. Pegue aí o seu café, sua água, seu chá. Eu sempre estou com a água aqui, estou num jejum aí de café, não um jejum espiritual, mas um jejum de saúde mesmo. O médico me deu uma brecada aí no café. Estamos aqui com a nossa água, pegue seu café, aquilo que melhor, funciona para você, que eu quero hoje te contar uma história. Hoje eu vou ser um contador de histórias para você. Então, antes disso, você que está conosco, já dá aquele like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Você que está chegando agora nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like aí para que a gente possa compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Minha gratidão àqueles que são fiéis a todas as manhãs, de segunda a sexta, recebo muitas mensagens, muitos feedback, A gente fica depois, a gente não consegue ver todos os comentários aí, depois a gente dá uma olhada e eu quero agradecer o carinho, a confiança, você dedicar aí de 20 a 30 minutos do seu tempo, de segunda a sexta, para parar para nos ouvir. Eu tenho certeza, que isso tenha certeza, na verdade, que para nós é uma honra e um privilégio muito grande. Eu quero contar para você, na verdade, uma história sobre 3 tipos de rio. E no final, eu quero que você descubra qual desses 3 rios é a sua vida hoje, ok? Vamos lá? Vamos comigo? Então vamos lá. Tem um tipo de rio que ele tem um tipo de água que corre forte, faz barulho, arrasta tudo que vem pela frente e por um momento até parece um rio de verdade, mas ela não é um rio. Você já parou para perceber? Não sei se você já viu na televisão. Na verdade, eu falei que existe um rio, não. Existem águas, existem tipos de águas que elas vêm arrastando tudo que tem pela frente, destruindo com uma força imparável. Ela parece um rio de verdade, mas ela não é um rio. É só uma enxurrada. E enxurrada, a gente já sabe, ela não dura. Ela vem com muita força, mas daqui a pouco o que vai acontecer? Ela vai parar. Deixa eu te explicar melhor, porque essa imagem ela vai fazer todo sentido daqui a pouco para você poder definir que tipo de rio, que tipo de água é você. Existem 3 formas de água dela correr na natureza. E cada uma dessas formas é um retrato assim muito fiel de como a gente sustenta a nossa própria fé, a nossa própria disciplina, o nosso próprio ânimo na vida, Ânimo, que vem do original ânimos. Então, a pergunta que eu quero te deixar hoje no início, no final tem outra, mas a pergunta que eu quero colocar para você no início do nosso vídeo de hoje, do nosso encontro de hoje, não é se você tem água correndo na sua vida agora. Não é se você tem motivação, ânimo, fé, força de vontade, você está motivado agora. Não, não é isso. Isso quase todo mundo tem. Em algum grau, todo mundo tem motivação, tem ânimo, tem força de vontade. A pergunta é, de onde essa água, ou seja, essa água, de onde essa motivação, de onde esse ânimo, de onde essa fé, de onde essa força de vontade está vindo? Qual é a fonte que ela está vindo? Sabe? Qual é a origem dela? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos o rio, por exemplo, que é o rio de enxurrada. Esse é o primeiro tipo de rio. O primeiro tipo é o rio de enxurrada. Você já viu, depois de uma chuva, a gente vê muito isso na televisão e naquelas localizações, naquelas cidades onde tem as ladeiras, a gente vê muito isso na televisão. Depois de uma chuva muito forte, como que a água desce com força, arrastando tudo pela frente, fazendo um barulho impressionante, parecendo um rio de verdade, só que a enxurrada ela não tem fonte. Ela só existe por quê? Ela só existe porque choveu. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a chuva então é a fonte, mas não é uma fonte permanente. Porque um rio, ele tem uma nascente. Todo rio ele tem uma nascente. E essa nascente, ela está constantemente jorrando água. Então, a enxurrada não. Assim que o sol volta a aparecer, em poucas horas, ela seca completamente. E no dia seguinte, ninguém nem lembra que ali passou água. É lógico que quem mora lá vai lembrar, né?
mas 2 dias depois limpou tudo, ninguém nem lembra. E tem muita gente que vive a fé assim. A emoção de um culto, como é que foi o culto? Meu Deus, o culto foi muito forte. A pregação que tocou lá no fundo, sabe? Vive de um momento, de uma experiência única ali, um momento de decisão emocionado, sabe? No momento onde muitas vezes as emoções afloraram. Tudo isso é real, mas se não tiver uma fonte, se não tiver ali por trás uma nascente que não para de jorrar, vira apenas uma enxurrada. Ou seja, faz um barulho enorme, no culto cai, ora em língua, sabe, sapateia, nada contra isso, gente. Nada contra isso. Na CB Vida, a galera ora em língua, a galera cai, nada contra isso. Faz muito barulho, sabe, empolga, mas em poucos dias já secou. Assim que a rotina volta ao normal, muitas vezes saiu da igreja, voltou para casa, às vezes no caminho de casa já acabou. Então, a gente precisa entender e saber diferenciar um rio que tem uma nascente constantemente gerando água e de uma enxurrada que não tem uma fonte, não tem uma nascente, que quando a chuva cessa, logo ela para e os resultados dela já não existem mais. O outro tipo de rio que eu quero falar com você é o rio de estação, sabe? Esse, ele já é um pouco mais estruturado. Ele tem um leito, ele tem um caminho certo por onde a água corre durante uma determinada estação. Tem um leito ali do rio, não é uma rua que de repente a enxurrada toma conta, não. Ele já tem até uma estrutura de um leito por onde a água corre. Na época de chuva, ele enche, corre forte, sustenta a vida ao redor ali por meses, né? O que tem perto dele ali durante aqueles meses que ele tem água vai crescer, vai ser irrigado. O problema é que ele depende de uma estação. Quando a outra estação chega, ele seca. Ele vai minguando, minguando, até virar um córrego, daqui a pouco um fiozinho de água e até secar de vez. E aí ele tem que esperar a próxima estação de chuva chegar para ele voltar novamente a ter água, para ele voltar novamente a ter vida. Porque água é vida. É por isso que a Bíblia diz, né, que aquele que nascer de novo, ele tem que nascer da água e do Espírito, porque a água é vida. Então, esse rio de estação, ele também descreve a vida de muitas pessoas. Muita gente na fé vive dessa maneira. Tem uma estrutura, tem hábitos, tem uma rotina espiritual, frequenta a igreja, sabe, vai no GC, mas tudo depende de como ela está. Depende de como está o clima da vida dela, depende de qual estação ela está vivendo. Vai bem quando as coisas estão calmas, sabe? Vai bem quando a igreja está animada, vai bem quando o GC está motivado, mas quando a crise bate a porta, a água começa a diminuir. Vai bem, sabe, quando as coisas estão dando certo, vai bem quando a crise não está batendo na porta, mas quando a crise bate na porta, ou seja, na primeira seca de verdade, a água já começa a sumir. Mudou a estação, a água começa a baixar. Então, nós temos o rio de enxurrada, o rio de estação, e existe o terceiro tipo de rio, que é o rio de nascente, que é diferente dos outros dois que nós já falamos, de um jeito fundamental. Por quê? O rio de nascente, esse tipo de rio, ele não depende de uma chuva grossa, de um temporal, de uma tempestade para ele existir, como a enxurrada depende. Esse rio de nascente, ele é alimentado por uma fonte subterrânea, sabe? Uma fonte escondida, uma fonte que continua empurrando água para cima, independente da estação, independente do clima, se fizer sol, se fizer chuva, se fizer calor, se fizer frio, ele continua brotando e empurrando água para cima, independente de ter chovido ou não durante a semana. Essa nascente, se ela for bem cuidada, se ela for, né, protegida, se ela for ali, por isso que a nascente dos rios, você tem que limpar ao redor delas,
para não deixar que o mato, que a sujeira, que o lixo acabe sufocando aquela nascente. Então, esse rio de nascente, independente de qualquer coisa, se a nascente é bem cuidada, ela continua brotando água da terra. E esse tipo de rio, gente, é o único que atravessa seca de verdade sem secar. Não porque ele é mais forte por fora. Se você olhar um rio de nascente e comparar com a enxurrada, qual que é o mais forte? A enxurrada, mas qual é o que dura mais? Qual é o que permanece? Qual é o que vence a seca? Qual é o que não é vencido pela seca? Não porque ele é mais forte por fora, não é isso. Por fora ele é até mais fraco, mas porque a fonte dele não está no tempo. A fonte dele não está no clima. A fonte dele não está numa determinada estação. A fonte dele está embaixo da terra, onde a seca não alcança. Jesus ele falou algo muito parecido quando ele conversa com uma mulher perto de um poço. E Jesus ele diz assim: quem beber da água que eu ofereço nunca mais terá sede. Por que Jesus falou isso? Porque essa água se torna, dentro da pessoa, uma fonte que jorra por si mesmo. Jesus diz: quem bebe da água, ele diz, quem beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas quem bebe da água que eu der, jamais vai ter sede. Por quê? Porque Jesus, como a fonte da água, jamais vai deixar de jorrar por si mesmo dentro daquela pessoa. Ele está falando de fé. Não é uma fé que depende do clima que está em volta. É uma fé alimentada por dentro, de um lugar que a seca nunca vai alcançar. Sabe, você precisa discernir que tipo de rio você é. Então guarda isso, enxurrada, o rio de enxurrada, ele tem barulho, ele tem força, ele assusta, mas ele passa. O rio de estação, ele sustenta por um tempo um pouco maior do que o rio de enxurrada, mas seca na primeira estiagem longa que tiver. E só o rio de nascente atravessa qualquer seca, porque a fonte dele não está no céu, porque a fonte dele está dentro de você, a fonte dele veio do céu, mas ela está dentro de você. É por isso que quando Jesus ascende ao céu, Jesus vai dizer que vai enviar o Espírito Santo não apenas para estar conosco, mas para estar em nós, para estar dentro de nós. E ele é essa fonte de água viva. E aí a pergunta para você de hoje, do nosso final, é: sua constância hoje, como que está a sua constância? Como que está a sua vida? É uma enxurrada? É um rio de estação? Ou já virou uma nascente? Essa é a pergunta que eu queria que você refletisse. Se essa comparação, se essa imagem, se essa parábola, como você quiser entender, fez sentido para você, reflita, identifique. Se de repente você é daqueles que vai pela emoção e logo para, de repente está na hora de você, sua vida de fé virar um rio de nascente, conectado a Cristo, sabe, que é uma fonte inesgotável de vida, de fé, de alegria, de água viva. Sabe, se faz sentido para você, eu queria que você trouxesse essas verdades para a sua vida e decidisse que tipo de rio você é hoje, mas principalmente que tipo de rio você decide ser a partir de hoje. Também você pode mandar esse episódio, esse vídeo de hoje para alguém que precisa entender que motivação de momento não sustenta uma vida inteira. Sabe, tem pessoas que vivem de motivação de momento. Altos e baixos constantemente não avançam. A minha oração é que Deus faça nascer em você, em todos aqueles, você que está chegando, né? Você que talvez entrou até no vídeo agora, você que está assistindo esse vídeo, a minha oração é que Deus faça nascer em você uma fonte que não depende do clima, que não depende de uma estação, mas uma fonte que depende de Cristo, que é uma fonte inesgotável de água viva. Amém? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua companhia, de estar conosco nesse momento pela manhã, no nosso Vida Coffee. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o teu like aqui e não esquece de ativar as notificações para que quando a gente começar a compartilhar os conteúdos mais curtos, mais conteúdos além do Vida Coffee,
você possa ser também notificado e não perder nada. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, que a sua vida seja uma fonte, uma nascente de um rio de água viva que alcance os teus filhos e as tuas próximas gerações para a glória de Deus. Nos vemos no próximo Vida Coffee.